Então, assim, tem esse tabu que muitas vezes a gente enfrenta, né? De achar que a gente está incentivando o início precoce. Mas não, a gente quer que, quando chega esse momento, que chegue com orientação, com consciência, com saber o período certo, né? De ter uma gravidez, de prevenir o IST. Então, assim, o jovem, ele tendo a orientação, é bem melhor do que ele chegar de qualquer jeito, né? Vamos dizer Sim. assim, com a vida sexual. Então, é melhor tanto a gente, quanto profissional, estar orientando com a orientação, né, mais correta, quanto os familiares. Então, assim, os responsáveis, é muito importante estar inserido, né, para saber o que, de fato, a gente está passando para esses adolescentes. Que a gente não incentiva, né? Não é incentivar nada, é a orientação mesmo. E quando se E, trata de saúde, é algo muito delicado. e esse tema, acredito também, né, conforme Raine falou na reunião, que é trabalhado nas escolas durante todo o ano. Todo ano. A assistência social também trabalha. Porém, no mês de fevereiro, a gente intensifica essa campanha porque é instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, né, que é a primeira semana do mês de fevereiro. Então, é intensificada as ações, porém, a gente trabalha durante todo o ano. Nós temos o programa Saúde na Escola e um dos temas, né, é justamente esse, né, do planejamento familiar, todo esse contexto. Então, a gente trabalha durante todo o ano, nas escolas também esse tema, né? Então, já é inserido ali no calendário para a gente estar trabalhando em todas as escolas do município. É claro que de cada faixa etária, né, trabalhado de uma forma diferente, mas Sim. já é do próprio programa Saúde na Escola que o município faz a adesão, ele já participa aí durante todo o ano, é feita atividade, tanto nas escolas quanto nos postos de saúde, em associação. Então, a gente está procurando alcançar o público maior assim. E a forma que vocês estão fazendo está muito fácil de todo mundo conseguir entender como se preservar. Agora, eu queria saber sobre a questão dos pais. Tem alguma forma de ajuda, assim, para os pais que estão passando pela situação de ter um filho ou uma filha nessa causa? Tem algum auxílio, vamos dizer assim, psicológico ou em questão financeira? O suporte familiar nesse momento é essencial, né? Tanto Sim. para adolescente como para a família. A gente fala adolescente porque a gente sente, a gente sabe que a adolescente sofre mais nessa situação, né? Então, no caso, a gente tem o PAIF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral da Família, que atua na situação de prevenção de riscos e vulnerabilidades, com abordagem humanizada, acolhimento e orientações a essas famílias. Temos também os benefícios, né, socioassistenciais. Se naquele momento a jovem e a família não pode arcar com o enxoval do bebê, né, a gente tem um benefício, né, que é o benefício natalidade, que é entregue à família, e tem o acompanhamento também dessa família, caso haja necessidade, com assistente social e psicólogo. Certo. Na saúde, a gente dá o apoio todo ali durante o pré-natal, né? Então, questão de exames, tudo isso aí, né? Ultrassonografia, consulta com obstetra, que é necessário. Então, todo esse amparo aí durante o pré-natal, essa gestante vai ter. Vai depender da condição dessa gestante, da faixa etária. E aí, o enfermeiro, o médico que faz o pré-natal, é que faz ali a solicitação e o município vai arcando, né? Que é a conduta de todo o pré-natal ali durante os exames, que é feito durante essa gestação. E se essa menor precisar de apoio psicológico, também a gente tem, né? Psicólogo, vai depender muito de como que está, né? A gravidez, se isso vier a acontecer com uma adolescente. Vai depender do contexto, né? Que essa gravidez aconteceu, né? Como ela ocorreu. Então, se precisar de assistente social também a gente tem, onde ela faz o encaminhamento, né? Às vezes é necessário encaminhar para o conselho tutelar, para a assistência social. Então, quando a gente recebe uma menor, né, grávida, a gente faz toda essa conduta, né, com o profissional que recebe ali na unidade básica de saúde, no PSF. Então, ele acolhe essa paciente, ele faz os encaminhamentos necessários e as solicitações que são devidas. Certo. E é importante também, Camila, a gente lembrar que a relação sexual com adolescente menor de 14 anos é crime, né? Sim. Uma pergunta que eu tenho aqui na cabeça. A questão, eu sei que não funciona para todas as meninas, mas qual é o maior risco que isso pode causar tanto para a saúde da menor quanto para a criança?
Uma gravidez, né, na adolescente tem várias doenças, né, várias complicações, na verdade, que pode acontecer. Então, a gente pode ter um risco maior de ter uma pré-eclâmpsia, que é a pressão alta, né, anemia, desnutrição, infecções, né, infecção urinária, tem um risco aumentado de ter um trabalho de parto prematuro, ruptura uterina, então, necessidade, às vezes, de um parto cesariano. Então, tem a questão da saúde mental. Então, tem um risco maior dessa menor ter uma depressão, quadro de ansiedade, a baixa estima. Então, são várias complicações que pode ter. Para o bebê, pode ter o risco de nascer prematuro, né, que é antes do período adequado, baixo peso também ao nascer, e o risco aumentado, né, de mortalidade mesmo neonatal. Então, já ela entra no pré-natal com alguns riscos, né? Pode vir a desenvolver como não. Vai depender muito da faixa etária mesmo, né? E dos antecedentes familiares ali que aquela menor tem, né? Então, vai depender muito do pré-natal, mas por ser adolescente, né? Dependendo da faixa etária, ela já tem um risco. Já o profissional que faz o pré-natal ali, né? Dependendo da faixa, da idade, já tem que ter um olhar mais aguçado, assim, vamos dizer, né? Porque é um pré-natal que vai requerer mais cuidado. Porque por conta o corpo, do risco, né, o corpo da adolescente, ele está em transformação, em desenvolvimento. Não está preparado para receber uma gestação. Então, Entendi. Tem vários riscos aí que já não significa que ela vai ter, mas o profissional que faz o pré-natal já tem que ficar em alerta, né? Que pode ter só por conta da idade ali, né? Que já pode vir a desenvolver algum risco. E do ponto de vista social, a gestação não planejada, a gestação precoce, não é só uma questão individual. Ela produz efeitos na família, na escola, na comunidade. Ela pode interromper os planos e os sonhos desses adolescentes, né? E também aumentar o risco da dependência por programas sociais, né? Os programas de transferência de renda. Então, assim, acaba que entra naquele ciclo de pobreza, né? Então, ela não consegue superar essa situação, muitas vezes, né? Ela não consegue superar essa situação. Então, é uma situação que afeta tanto a adolescente como a sua família e a comunidade. Acredito que vocês duas sejam mães, e vocês como mães, qual seria o conselho que vocês dariam para todos, assim, no modo geral? Eu diria que tudo tem seu tempo, né? Então, a gente primeiro tem que se estruturar, planejar, tanto financeiramente como familiar, porque uma criança, quando ela vem com saúde, ótimo, beleza, mas a gente está vendo aí, né, altos índices de crianças que nascem com problemas de saúde. Então, é muito complicado, o gasto é muito alto, então a gente tem que ter esse planejamento. Ser mãe, assim, é muito bom, né? É maravilhoso. Só que a gente tem que ter isso com a responsabilidade. A gente sabe, né? É um amor muito grande, a gente que é mãe. Porém, quando a gente planeja, é melhor. Vem o cuidado ali é melhor, a gente pode dar um alicerce melhor para os nossos filhos, né? Então, quando a gente faz uma gravidez com um planejamento e uma adolescente, ela, assim, a gente vê que ela não está tão preparada, nem fisicamente, né? Financeiramente. Então, assim, é o momento dela estar estudando, desenvolvendo, dela estar procurando alcançar os sonhos dela. Então, quando vem uma gravidez indesejada, né? É uma gravidez que não foi planejada, de certa forma isso interrompe, faz ela mudar ali o percurso, né? Às vezes eu estava planejando fazer uma faculdade, um estudo, ou trabalhar de alguma forma. Isso aí, de certa forma, ela interrompe em algumas situações. É claro que não em todas, mas a grande maioria, esses sonhos, algumas vezes, são interrompidos. Então, assim, o melhor é que a gente planeje, né? Então, assim, quando vem tudo na sua idade ali planejada, é melhor tanto para o amparo físico dessa mulher, né? Porque a gente sabe que uma gravidez, ela muda o corpo da mulher, ela transforma ali, ela está preparando para receber outra vida. Então, quando isso não acontece de forma, coloca em risco tanto a vida dela quanto em risco a vida do bebê ali, né? Então, assim, quando a gente planeja, é mais equilibrado, é mais saudável, a gente tem uma estrutura, um amparo familiar melhor. Então, assim, a orientação que a gente fala é planejar. Então, assim, a gente pode esperar mais um pouco, né? Então, assim, não tem por que a gente estar tendo adolescentes de 14, 15 anos, 13 anos grávidas, né? Então, assim, a gente pode esperar mais um pouco, né? Chegar ali aos 20 anos, pelo menos, né? Aproveitar. Momento, né? Que a adolescência é tão bom. Aproveitar a fase ali da escola, aproveitar a fase ali dos amigos, dos colegas. Então, assim, é uma fase de autoconhecimento, uma fase da gente estar procurando amadurecer muita coisa. Então, assim, com orientação, com consciência, na verdade, a gente consegue passar pela adolescência de uma maneira equilibrada. E aos pais, a gente fala também
para ficar perto dos filhos, conversar com os filhos, tentar ser mais aberto um pouco, porque a gente está aí, a internet está aí, eles recebem muita informação, essas informações às vezes chegam de maneira correta, às vezes chegam de maneira inadequada. Então, assim, aos pais é muito importante esse momento deles se abrirem com os filhos, sentarem um momento ali. A gente sabe que às vezes tem pai que fica com vergonha, né? Um assunto é um pouco delicado. Então, assim, a gente precisa que os pais comecem também a ampliar esses horizontes, né? Para chegar, completou ali seus 11 anos, 12 anos, né? Já sentar ali com o filho em algum momento, ver qual a orientação, o que é que o filho ali está pensando ali naquela fase que ele está iniciando ali a adolescência, que são inúmeras emoções, sentimentos, as amizades ali também. Então, assim, é importante que o pai ele dê essa abertura para o filho em casa, porque às vezes a gente sabe que é difícil, porque a gente fica com vergonha, muitos pais, a gente entende isso, que tem aquela vergonha de chegar para um assunto, né, sobre sexualidade, de estar conversando com o filho. E é uma orientação que a gente não teve, né, Tayara? A gente, enquanto criança, adolescente, a gente não teve. Então, passar essa orientação é realmente delicado dentro de casa. É delicado. Então, assim, se tiver dúvida, tanto a assistência social, o pessoal da saúde também, nos postos de saúde, estou precisando conversar, orientar, a equipe ela é toda preparada, instruída para isso. Então, às vezes, o pai está se sentindo ali desconfortável, de certa forma, pode estar indo na unidade de saúde, estar indo ali na assistência, que o pessoal ali está preparado para nortear, né, ali o meio-campo e conversar e dialogar, porque o importante é conscientização e orientação. Pronto, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem ir nos postos de saúde, tirar as suas dúvidas. A Tayara vai estar atendendo, a Aline também vai estar pronta para poder responder as suas perguntas. Então, meninas, agradeço muito vocês pela visita de hoje. A gente vai encerrar por aqui, mas foi muito bom receber vocês aqui. Nós que agradecemos o convite, né? Estamos aí à disposição para qualquer dúvida que vier surgir aí. Agradecemos o convite, Camila, e a Cacá também. Quero também agradecer ao secretário Bruno Vanderlei, né, por todo o suporte que ele nos dá para levar essas ações até as comunidades e pela consciência que ele tem da importância da assistência social estar presente, né, não só aqui, mas também levar informação àqueles que estão mais longe. Agradecer, né, na verdade, também o secretário de Saúde, PEU, né, a Isabela, que é diretora também, que sempre está ajudando, né. Na verdade, todos os secretários nesse processo, né, de educação, eles sempre estão bem, de assistência Bruno, PEU, sempre estão abertos aí nesse diálogo. Quando a gente fala que vai fazer uma atividade voltada, né, eles sempre colaboram bastante aí. Então, assim, é importante essa parceria para que a gente consiga, de fato, executar, né, todas as atividades que a gente consegue planejar. E é a Jaine muito bom também, saber. o professor Aldair, que está à frente da campanha, né, nas escolas. Nosso agradecimento a eles. Quiserem dar o recado de vocês final agora, pode ficar à vontade. É isso, eu acho que é planejar, conversar. Aos adolescentes fica o recado, né? Planeje, converse, se tiver dúvida, vá à unidade de saúde, né? Para ter uma orientação com um profissional, né? Ali habilitado, né? Que tem conhecimento sobre o assunto, porque às vezes a gente vai recebendo informação ali no meio do caminho e não é a informação mais correta. Conversem com seus pais, né, que é ali o alicerce de vocês, o apoio familiar é muito importante, e deixem a gravidez, né, para um período apropriado, planejem, né, que é o momento certo, aproveitem ali a fase da adolescência. E que não tenham vergonha, né, de buscar as orientações, informações corretas. Tem a assistência social, como a Tayara falou, tem os profissionais da saúde. Então, se tem alguma dúvida, busque profissionais qualificados para orientar. Pois é, pessoal, se cuide, se preserve, organize direitinho, pense bastante se é exatamente isso que você quer. E lembrando que todas as unidades básicas de saúde, hoje a gente tem os métodos contraceptivos, tem o preservativo, tem os anticoncepcionais, injetável, comprimido, né? Então, assim, a gente tem um leque de métodos, né, contraceptivos disponíveis no município onde essa adolescente ou qualquer mulher, né, que deseja, né, tem acesso. É importante ir para uma consulta. Então, assim, não fiquem com vergonha, procurem, né, o serviço de saúde para estar tendo acesso a esses métodos. Mais algum recado? Quer mandar um abraço para alguém específico? Não. Filhos, marido, não? Então, pessoal, esse foi o papo de hoje. Eu espero que você continue aproveitando cada papo que aparece por aqui. E eu espero que vocês voltem por aqui mais algumas vezes, viu? Para a gente poder bater outros papos sobre assuntos diferentes, tá bom? Obrigada. Meninas, fiquem com Deus. Agradeço de verdade.